A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, nós estamos mais uma vez aqui para trazer até vocês conceitos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito das revistas da editora Central Gospel, a Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. Esta é uma edição comemorativa, porque agora no dia 31 de outubro de 2017 comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante e nós queremos aqui trazer um pouquinho desta história, restaurar a história no meio do povo de Deus. Nós já estamos na lição de número 4 e esta lição traz o título A Singularidade das Escrituras. É bom lembrar que a Reforma Protestante ela foi construída em cima de 5 alicerces. Quais são eles? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Na lição anterior, nós falamos a respeito da fé como o único item indispensável para a salvação em Cristo Jesus. E agora, nessa lição, nós abordaremos a respeito da importância ou da singularidade das Escrituras. Então, este legado da Reforma Protestante, ele ficou conhecido como os 5 solas. O comentarista da nossa revista é o pastor Gilmar Vieira Chaves. A lição de hoje ela traz o seguinte textuário, Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Antes de falar um pouquinho a respeito da singularidade das Escrituras, eu queria falar um pouco a respeito da origem da escrita. A escrita começa na Mesopotâmia, foi elaborada e criada ali, mas também os povos como egípcios e sumérios também participaram da história da escrita. Os sumérios usavam placas de barro e nessas placas eles faziam figuras, desenhos, para que as próximas gerações, olhando para essas figuras, para esses desenhos, tivessem uma noção do período em que eles viveram. Então, muito que se sabe na história deve-se aos povos sumérios. Neste mesmo tempo, os egípcios também começaram a escrita e eles utilizavam 2 tipos de escrita, a simplificada e a em desenhos. E aí surgiu a seguinte questão: escrever onde? Escrever no quê? Os sumérios escreviam em grandes placas de barro, mas isto dava muito trabalho. Então iniciou-se a utilização do papiro, que deriva-se de uma planta com o mesmo nome, e então a escrita começa a ser propagada, ainda com muita dificuldade. Mais adiante na história vai ser utilizado o pergaminho, e a partir do momento em que é utilizado o pergaminho para a escrita, aí sim a escrita se dissemina e os povos têm mais facilidade à escrita. Na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da escrita e da tradição. E a nossa lição, ela define tradição. A palavra tradição vem do latim, que é entregar, passar adiante. E esta tradição, ela pode ser, como eu já falei, tanto oral quanto escrita. Qual é o problema que surge no momento em que a igreja começa a perder a sua forma? O romanismo
ou seja, a Igreja Romana, ela começa a considerar a tradição oral superior às Escrituras. E esta é a razão dos desvios que surgem nos dias de Lutero. Então já havia a escrita, a palavra de Deus, o cânon das Escrituras fechado, as Escrituras completa, a obra do Senhor completa, e mesmo assim o romanismo ele começa a valorizar mais a tradição oral do que as Escrituras. E eles tinham certos argumentos, entre aspas, para isso. Eles diziam que se havia as Escrituras é porque muitas coisas foram preservadas através da tradição oral. Este era o argumento da Igreja Romana. Aí a Igreja passa a viver um período longe das Escrituras, passa a se distanciar das Escrituras, dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, e começam a colocar doutrinas, tradições que não fazem parte ou não faziam parte das Escrituras. E para dar base a esta tradição, a esses costumes que eles viviam, a Igreja Romana inseriu alguns livros no cânon sagrado. Lembrando que o cânon sagrado já estava fechado há muito tempo, mas como não havia base para algumas doutrinas que a Igreja, de forma oral, na sua tradição pregava, então eles colocaram alguns livros que são chamados apócrifos. Até mesmo os judeus, eles consideravam esses livros apócrifos. Então, esta divergência ela vai iniciar-se em torno de 11 obras literárias do período do Antigo Testamento, né? São 7 livros: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e 4 partes de outros tomos, adições a Daniel e também adição ao livro de Esther. Por que a Igreja trouxe isso? A Igreja Romana trouxe isso para dar base a algumas doutrinas que ela não tinha como afirmar, mas nem mesmo os judeus aceitavam estes livros como canônicos. Então os reformadores, eles vêm levantar esta bandeira, que só as Escrituras, somente as Escrituras são suficientes para a salvação do homem. Somente as Escrituras podem dar base, podem dar diretrizes para a vida do homem. E esses princípios nós encontramos na própria palavra de Deus. Por que somente as Escrituras? Se nós olharmos para a palavra de Deus, o próprio Jesus disse em Mateus 24 e 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus está dizendo que tudo que existe vai passar, até mesmo os céus, até mesmo a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente as Escrituras. Por que somente as Escrituras? Porque as Escrituras, elas foram produzidas pelo Espírito Santo. Se nós olharmos para 2 Pedro 1, versos 20 e 21, nós vamos ver que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nós vamos ver ali que as profecias que estão nas Escrituras, elas nunca foram produzidas da vontade do homem, mas o Espírito Santo, usando homens, falou, e estes homens escreveram a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 23, versículo 29, nós vemos ali o Senhor falando: por acaso a minha palavra não é como fogo? E a minha palavra também não é como o martelo que esmiuça a penha? Então nós vemos ali a palavra de Deus como fogo. Eu lembro que o fogo protege,
o fogo também alimenta. Nós vemos que a palavra de Deus ela pode ser tanto fogo como martelo para esmiuçar a penha. Quando a Bíblia fala em penha, ela não está falando em pequenas pedras. Penha era o nome que se dava a um rochedo, a algo gigantesco. E a palavra de Deus está afirmando que ela mesma é capaz de esmiuçar a penha. Então veja a grandeza, veja a importância da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos na nossa lição um texto bíblico, e o texto, são dois textos bíblicos, né? Segunda a Epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versículos 14 a 17, e também Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 1 ao 4. E eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns versículos aqui. Em 2 Timóteo 3 e 14, nós vemos Paulo dizendo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está aqui encorajando Timóteo a perseverar nos ensinos da palavra de Deus. E ele continua dizendo no versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui nós vemos Paulo rememorando a infância do jovem Timóteo. Timóteo, apesar de ser jovem, já estava liderando a igreja que estava em Éfeso, e Paulo está escrevendo já a segunda carta. Paulo, estando preso, escreve a Timóteo e dizendo a ele que desde menino ele sabe as sagradas letras. Paulo está dizendo: Timóteo, não fuja daquilo que você aprendeu. E aqui nós vemos a importância da família e seu legado na vida de Timóteo. A avó de Timóteo, Loide, e a sua mãe Eunice ensinaram para ele, desde menino, as sagradas escrituras. E esta é uma verdade que nós temos que trazer para hoje. A importância da família para ensinar as escrituras. Nós estamos vivendo dias em que as famílias já não se reúnem mais em torno das escrituras, até porque não têm tempo. E então cada um faz o que acha melhor, cada um tem o seu a fazer, e a família não tem tempo para juntos lerem e aprenderem da palavra de Deus. E aqui nesses versículos eu vejo o apóstolo Paulo enaltecendo o trabalho da avó de Timóteo, Loide, e também da sua mãe Eunice. Então a família ela é fundamental para passar aos filhos, enquanto crianças ainda, a palavra de Deus, para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar da verdade que está nas Escrituras. Por que a Escritura é singular? Nós estamos falando a respeito da singularidade das Escrituras. Ela é singular porque só ela é capaz de revelar o caminho para a salvação. Livros informam, jornais informam. Você pode ler bons livros, você pode ler livros que falam a respeito da palavra de Deus, mas só a Bíblia Sagrada pode revelar o caminho da salvação. Por isso que nós a chamamos de singular, de única. Ainda em 2 Timóteo 3, no versículo 16, Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Um princípio importante que nós vemos aqui é que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e ela é a própria palavra de Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada textos em que o próprio Deus está falando e outros relatos que homens caminharam no sentido contrário à vontade de Deus, mas o registro daqueles fatos são inspirados. Então você tem que entender isso. A Bíblia ela
tanto contém a palavra de Deus, quanto ela é a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ou seja, ela foi soprada por Deus, que é o seu autor. No versículo 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é singular porque revela o caminho para a perfeição e prepara o homem para o seu propósito no reino de Deus. Então, se o homem quer ser perfeito, ele tem que estar debruçado, ele tem que se alimentar, ele tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus, para que ele caminhe em sentido à perfeição e seja preparado para o propósito que Deus tem na vida dele. Ninguém pode fazer nada no reino de Deus se não tiver uma vida abalizada, uma vida firmada na palavra de Deus, nas Escrituras. No texto de Romanos, capítulo 15, versículos 1 a 4, eu quero destacar aqui somente o versículo 4, que diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito nas Escrituras é para nós, seja a palavra que saiu direto da boca de Deus, ou os registros inspirados das falhas dos principais personagens da Bíblia. Então, a Bíblia, ela não encobre nada. Quando Abraão falha, a Bíblia relata. Quando Moisés falhou, a Bíblia relata. Quando Davi pecou, a Bíblia relata. Então, tudo que foi escrito, até mesmo as falhas dos principais personagens da Bíblia, foi escrito para que nós aprendêssemos com os erros dele também. Então, para o nosso ensino, para o nosso proveito, foi escrito, é isso que está falando aqui. Então, a palavra de Deus, ela vai nos trazer paciência, vai nos trazer consolação e vai nos trazer esperança, porque assim como Deus foi com os homens do passado, assim também o Senhor continua conosco. A palavra final, ela vem sempre do Espírito Santo, que fala nas Escrituras. A igreja atual, a igreja brasileira atual, ela precisa voltar às Escrituras. Este pilar da reforma protestante, somente as Escrituras, precisa ser o pilar da igreja de hoje, precisa ser o alicerce da igreja de hoje. Somente as Escrituras. É tempo da igreja deixar o entretenimento. É tempo da igreja deixar tudo aquilo que substitui a palavra de Deus, tudo aquilo que vem para preencher um espaço, mas que depois de você ter feito tudo aquilo, não é alimento, porque nós estamos tentando substituir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é insubstituível. Eu nunca vi um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas procuram tudo, procuram métodos melhores, procuram uma maneira mais animada de fazer um culto, mas não procuram colocar as Escrituras como o centro do seu culto. Então, o que eu venho conclamar aos amados é que hoje é o tempo de nós voltarmos às Escrituras. Se você é obreiro da causa do Senhor, se você é professor de uma escola dominical, pregador da palavra, lembre, somente as Escrituras e nada mais. Se esse vídeo ele foi útil para o seu crescimento espiritual, não deixe de compartilhá-lo. Então nos ajude também em oração e que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus.